É, pela anatomia feminina, a mulher pode ter o maior índice de infecções do trato urinário e também acerca da anatomia, que é importante a gente saber, é acerca da pelve renal, porque pode, por conta das infecções, pode ter um aumento, uma hidronefrose e dos cálices. Agora bem, quando a gente fala sobre as infecções do trato urinário, a gente primeiro tem que falar um pouco das mudanças fisiopatológicas que acontecem e, como eu falei, vai ter uma compressão mecânica uterina e essa compressão mecânica ela pode levar a um aumento do rim, causando uma hidronefrose chamada de hidronefrose antenatal. Outra mudança fisiológica aumenta o volume sanguíneo. Com o aumento do volume sanguíneo aumenta o débito cardíaco e isso vai levar a um maior trabalho para o rim, a um aumento da taxa da filtração glomerular. Essa hidronefrose fisiológica ela pode ser causada por uma estase urinária e predisponendo a desenvolvimento de pielonefrite e nefrotichese. Outra mudança fisiopatológica ou fisiológica é umas alterações fisioquímicas na urina, principalmente um aumento de glicose, e esse aumento de glicose vai fazer que fique mais alcalino, vai ter também um desenvolvimento maior de vitaminas e aminoácidos, e tudo isso vai propiciar que as bactérias tenham um ambiente mais propício para o crescimento. A progesterona, que é um hormônio que ele vai ter alta no momento da gravidez, ele também vai causar uma diminuição da complacência vesical, do tônus muscular e também vai causar uma peristalse do ureter. Por conta própria da gravidez, vai ter uma imunidade celular mais diminuída e todas essas mudanças que a gente viu vai favorecer o desenvolvimento de ITU. Agora, quais são os fatores de risco? Os fatores de risco, ele vai depender, por exemplo, se a paciente já teve ITU prévia, se ela tem uma bexiga neurogênica, principalmente em multíperas, vai ter se tem refluxo vesículo-uretral, urolitiase, se tem alguma doença crônica, como diabetes, imunoglobulinopatias, anemias, também se usa corticoides, se é imunossuprimida. Todos esse tipo de doença vão servir como fatores de risco para desenvolver ITU. E, por exemplo, também alterações anatômicas e malformações. Agora, acerca das etiologia e microbiologia, os organismos que afetam o sistema urinário nas mulheres gravídicas, elas são muito semelhantes com aquelas que não estão grávidas. Principalmente, a gente vai reconhecer o principal agente vai ser a Escherichia coli, a E. coli, que ele vai estar frequente em 70 a 95% dos casos. E essa E. coli, ela vai estar relacionada com infecções não complicadas. Mas existem outros agentes etiológicos que eles podem ser tanto gram-positivo e gram-negativo, como Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas, e gram-negativos como Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus fecalis, Streptococcus do grupo B, entre outros. Por que é necessário a gente estudar acerca das infecções do trato urinário? Porque quando existe uma ITU na mulher grávida, isso vai estar relacionado com um trabalho de parto prematuro. Porque o aparecimento das bactérias no trato urinário, ele vai levar a uma maior produção de fosfolipase A2 e essa fosfolipase A2 vai levar uma mudança causando uma ativação de prostaglandinas e isso vai induzir o trabalho de parto prematuro. Também as ITU, ela pode causar pielonefrite porque
vai acontecer o relaxamento da musculatura lisa e dilatação ureteral. Então, quando tem um relaxamento da musculatura lisa, isso vai propiciar que as bactérias elas possam migrar das bexigas até o rim. E aí vai ter uma maior chance da evolução da bacteriúria. A E. coli, a estrutura dela, ela facilita a que ela tenha uma maior ascensão para o sistema urinário superior, porque ela vai ter como umas flagelas que vai propiciar essa translocação. E 20% das mulheres com pielonefrite grave, ela pode evoluir para sepse e complicações sistêmicas. E entre as outras manifestações, parto prematuro, mortalidade fetal e baixo peso ao nascer. A gente tinha internado, umas 3 semanas atrás, 2 gestantes com sepse por pielonefrite. Assistência, gente, é muito grave, sabe? Então, não tratar uma bacteriúria sintomática, tu vai, às vezes quando ela for com sintoma, ela já vai estar com uma pielonefrite, pode ter evoluído para uma sepse. Entre as patologias que a gente vai atender neste dia, vai ser a bacteriúria sintomática, a cistite aguda e a pielonefrite. Em primeiro lugar, falando acerca da bacteriúria sintomática, como o nome fala, ela não vai ter sintoma. Por isso é muito importante fazer o rastreamento pré-natal. Por quê? Porque como não vai ter nenhum sintoma, o rastreamento pré-natal, vocês vão ver mais para frente, que ele é indicado fazer um sinnúmero de exames e daí pode aparecer a presença de bactéria. Como ela é definida? Ela é definida com a presença de mais de 100.000 unidades formadoras de colônia por ml em jato médio. Vocês podem achar que esse número é grande, mas acontece que a extração de urina pelo jato médio já ele é um meio contaminado, né? Mas, por exemplo, se o exame se faz com cateterismo vesical, ele diminui consideravelmente, vai ser 10.000 unidades formadoras de colônia por ml. E só um exame positivo na gestação, ele é suficiente para instituir a antibioticoterapia imediata para a gente prever algumas complicações maternas e fetais. Sobre a bacteriúria sintomática, ela pode acontecer de 2 a 10% das grávidas e os principais fatores de risco, como o Yuri falou, vai ser baixo nível econômico, multiparidade, atividade sexual específica, isso é importante falar, diabetes e as outras coisas que já eu tinha falado. Os agentes patógenos são os mesmos que afetam as mulheres não grávidas, principalmente E. coli, em 80% dos casos, Klebsiella, Proteus, Enterobacter e Streptococcus. Existem 2 estudos recentemente que ele vai fazer uma comparação dos patógenos mais frequentes no Brasil e os patógenos que estão fora do país. E se observou que é muito parecido. Por exemplo, a E. coli é o principal patógeno e a única diferença é que, por exemplo, na Europa foi o Proteus, mas a E. coli aparece em mais de 80% dos casos. Agora uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é a pesquisa do Streptococcus grupo B, que faz no final da gestação? O SWAB? Vocês já repararam que fazem o SWAB? Se a paciente está com 20 semanas e ela tem um estrepto do grupo B positivo no exame de urina, vocês vão tratar. Está com infecção, mais de 100.000 unidades de colônia. Vocês precisam coletar o SWAB no final da gravidez? Precisa. Porque aqui você vai fazer um exame onde não distingue qual que é. A Escherichia coli, ela é um patógeno ou ela é uma bactéria que coloniza? E o Streptococcus? Ele pode ser colonizador da derme como Staphylococcus aureus. Então, como ele é um colonizador, se a paciente, 30% das pessoas podem ter ele positivo e assintomáticos na pele. Se a mulher testar positivo no exame de urina em qualquer momento da gestação, ela é colonizada.
Então, essa paciente já é considerada estréito positivo, ela vai fazer penicilina, a penicilina na hora do parto. Então, vocês não precisam fazer o suave, já podem se bem grande, estréito positivo, porque ela é colonizada. Mas nesse caso, sim. Ela vai tratar a infecção urinária, mas daí tu não considera que ela descolonizou. Entendeu? Sim. Pensa, tu fez uma ferida na pele, Staphylococcus aureus, se tu for fazer um suave. É uma bactéria de pele, tu vai dizer, nossa, tá com uma infecção por uma bactéria que vive na pele, vive. Mas tu vai tratar porque ela penetrou. Agora tu não vai deixar de ter Staphylococcus aureus na tua pele. Entendeu? Você está entendendo? Lógico que pode ser que numa próxima gestação ela não teste positivo no suave, mas o suave é relevante também, né? Mas uma vez que deu aquele exame. O estrepto D. Streptococcus agalactus grupo D, o exame de urina em algum momento, vocês já coloquem, ela é positiva, é colonizada, ela não precisa fazer o estrepto com... Ela vai fazer no momento que ela for ganhar o bebê, ela vai fazer o antibiótico na hora do trabalho de parto. Por isso que o estreptococcus grupo B, ele é testado entre 35 e 37 semanas, e a gente só trata na hora do parto, senão tu já dava tratamento antes. Como é que vai tratar uma coisa que é colonizadora de pele? Não dá? Então tu testa no período que está próximo do nascimento. Beleza. Então, é importante a gente falar muito acerca da bacteriúria assintomática, porque, por exemplo, as mulheres que têm esse tipo de infecção, eles têm um risco aumentado de 20 a 30 vezes de desenvolver pielonefrite. E até 40% dos casos de bacteriúria assintomática não tratados podem evoluir para pielonefrite, como a prof falou que eu tinha uma paciente. E o tratamento, por exemplo, se você tratando a bacteriúria assintomática, você reduz em 90% o desenvolvimento de pielonefrite. O que eu queria falar é que, por exemplo, aí não dá para ver todos os exames, né, que é pedido na primeira consulta do pré-natal, mas é importante porque, por exemplo, na primeira consulta você vai fazer a urinálise para ver se tem algum tipo de bacteriúria assintomática. Aqui na outra imagem, Ele já está sendo na outra imagem você vê que está indicado na primeira consulta, né? E também a uricultura mais urina tipo 1 e também no terceiro trimestre. Por quê? Porque o rastreamento da bacteriúria assintomática ele deve ser obrigatoriamente pela uricultura, porque não vai ter sintomas. Agora, falando mais acerca do tratamento. O antibiótico mais utilizado são a nitrofurantoína, a ampicilina e a cefalexina. E o tratamento ele deve ser guiado sempre que possível pela sensibilidade, pelo teste de sensibilidade do agente observado no antibiograma, sendo semelhante ao tratamento da cistite. Por que isso? Porque pode ser que algum dessas bactérias que está causando essa infecção seja resistente a alguns desses antibióticos. Ok, terminamos bacteriúria assintomática. Agora vamos para a cistite. Qual a diferença? Que a cistite ela vai ter sintomas. E os sintomas eles vão incluir desde dissúria, polaciúria, urgência missional, dor suprapúbica, que é a queixa da nossa paciente e a mais frequente, e a hematúria. Vocês vão ver que quando está a presença de hematúria, a gente vai falar que a cistite ela é complicada, né? Porque pode apresentar hematúria franca e febre. Nós podemos fazer uma diferenciação mais ou menos da cistite, da pielonefrite, porque maiormente a cistite ela não vai aparecer com febre. Também tem quando apresenta uma febre baixa. Uhum. A cistite complicada, ela é tratada no setor hospitalar. Por quê? Porque a antibiótico-terapia ela vai ser parenteral, para a gente reduzir o índice de desenvolver uma pielonefrite. A confirmação vai ser através da clínica do paciente e da uricultura, e a confirmação
vai dar imediatamente para o tratamento. E os exames complementares que podem se utilizar para confirmar é urinálise, teste de nitrito, leucocitose e esterase. Mas esses exames ele têm uma baixa sensibilidade e especificidade. Então, mais ou menos, por exemplo, se você pedir o teste de nitrito e ele vir negativo, ele não quer dizer que não tenha uma bactéria. Agora uma questão, ela está gestante, está sintomática e dá 80 mil unidades de colônia em agricultura. Vocês tratam ou repetem o exame de urina? Trata. Ainda mais. Por exemplo, que a gente... Sim. O que a gente viu, por exemplo, com o João, é que teve uma paciente com os sintomas de cistite. Ela fez a uricultura, ainda não tinha chegado o resultado, e como era tão compatível com cistite, ele tratou. Sim, tu trata uma paciente sintomática, tu não vai esperar a uricultura, tu já sabe. Tanto assim porque ela demora para sair. Exatamente, daí às vezes pode vir 80 mil unidades, mas aí a paciente clinicamente bem curada, tu às vezes olha ali, nossa, mas deu só 50 mil, a paciente curou. Ou seja, ela estava com vigência do início e às vezes o exame. Então, sempre lembrem, gente, os exames, não existe exame perfeito, tá? Então, às vezes a gente acha que deu aquilo, é um resultado maior, assim. Existe risco de falha do exame, existe falso positivo, existe falso negativo. Então, a gente vai, claro, a chance de dar errado é pouca, mas a gente sempre lembra de valorizar a clínica, tá? De ouvir o paciente, botar a mão no paciente. E se vocês fizerem essa paciente examinar ela, já valeu toda a consulta dela, ela já está... Eu tenho pacientes que quando a gente ia com os alunos, são funcionários do hospital que a gente atendeu no posto, até hoje elas falam, no dia que eu fui, os alunos me examinaram, nunca fui tão bem examinada, elas adoram. Hoje, por exemplo, no consultório foi uma paciente que foi com o resultado do exame renovados. El año anterior tenía aparecido E. coli. Ela levou um novo, mas falava que estava contaminado e pedia de novo uma recoleta do exame da urina. E ela já está para ter o bebê na outra semana. E ela tinha sintomas ou não? Estava só com dor na cabeça. Poderia tratar. O doutor falou, eu já vou te dar o nitrofurantoína, porque até você fazer de novo o exame, você já capaz de ganhar o bebê. Então, Mas a gente vai falar da nitro, tinha que ser cefalexina para ela. Quantas semanas ela trata? Ela estaba con 38 en 24 días, só que a nitrofurantoína, se não me engano, era hasta 37, só que Eu vou falar disso. ela era resistente à maioria das... Assim, gente, isso aí, eu vou dizer, até uns 5 anos atrás, a gente ia com nitrofurantoína até nascer, e eu nunca vi nenhum bebê nascer com deficiência de G6PD. Mas existem relatos e a gente vai respeitar, então hoje com certeza eu troco por 36 semanas, porque se a gente não trocar e o bebê nascer com isso, vai ser a culpa do vovó. Sim. Daí a gente faz, O doutor Ricardo falou pra gente que a nitrofurantoína não tem no SUS. Tem. A nitrofurantoína tem. Acho que a gente pode ver. Sim, que aí ele falou que ia passar a cefalexina, ele falou que a Mox também era uma opção que poderia dar pra... Bom, por exemplo, antigamente o antibiótico de escola era a ampicilina, né? Mas é que a E. coli ela tem se desenvolvido mais resistente à ampicilina e daí está se usando a nitrofurantoína. Só que mais para frente eu vou falar, mas já a professora respondeu, porque o uso ele está sendo, vamos supor, proibido depois de 36 semanas por anemia hemolítica que pode desenvolver e deficiência de G6. Então, as sulfonamidas ou associação entre sulfametazol ou trimetoprima devem ser evitadas no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. Outros antibióticos comuns, como quinolonas e
tetracyclinas não devem ser prescritas na gravidez devido ao efeito tóxico no feto. E por último, a antibiótico-terapia vai ser de curso de 7 a 10 dias, que geralmente é suficiente para erradicar a infecção. Gente, o que a tetracyclina faz na gravidez? Isso vocês têm que gravar, porque vocês não devem errar. O que a tetracyclina faz? Uma delas causou toxicidade, não sei se é. Não, E outra é essa. causou cirurgia. Ela vai causar problema, principalmente de formação dos dentes. Grave, não é grave. Então, assim, vocês não vão usar nenhuma tetracyclina em gestante, nem em creme vaginal também. Tá? Ninguém sempre tem aquele Teracin, que é o creme vaginal, só para mulheres menopausa. Na dúvida, ou que tem giro, Miriam. Bom, já terminamos a bateria sintomática, cistiche. Agora, por último, vamos falar acerca da pielonefrite aguda. A pielonefrite ela é uma infecção urinária que compromete o sistema coletor e a medula renal. Ele acomete cerca de 2% das grávidas e a maioria das infecções, do 80% a 90%, ele ocorre no segundo e no terceiro trimestre. Vocês vão ver que a pielonefrite ela pode acometer mais a parte direita. Por quê? Porque como o útero ele vai sofrer uma hiperplasia e uma hipertrofia fisiológica, ele vai aumentar e ele vai se colocar mais ao lado direito, fazendo uma compressão do ureter e fazendo uma estase. Aí vocês vão ver que vai estar mais aumentado aqui comparado a esse ponto vermelho, por uma hidronefrose. As manifestações clínicas, ela vai estar bem relacionada com febre, né, aumento de temperatura. Também, isso aqui é importante, as náuseas e vômitos, calafrios, dor lombar, disúria, polaciúria, urgência missional, urina turva ou fétida e também o sinal de Giordano que a gente falou. Alterações laboratoriais esperadas, vai ter leucocitúria, bacteriúria, leucocitose com desvio para a esquerda, hemocultura positiva e aumento da creatinina sérica. E os fatores de risco para a pielonefrite aguda grave e sua recorrência são as malformações do trato urinário e cálculos renais. Quais são as complicações? As complicações são diversas, porque a pielonefrite ela pode causar sepse, ela pode causar síndrome da angústia respiratória aguda e também trabalho do parto prematuro. As pacientes elas devem ser hospitalizadas, monitoradas para eventual sepse, choque e parto preterno e também devem ser tratadas empiricamente até o resultado da cultura. Deve ser utilizada a cefalosporina de segunda ou de terceira geração, como a ceftriaxona por via intravenosa. Então, aqui um esquema, por exemplo, você suspeita de infecção do trato urinário, já confirmou. Se é uma bacteriúria assintomática ou uma cistite aguda, você vai tratar com citrofurantoína ou fosfomicina. E já se é uma infecção recorrente, você também vai fazer uma nitrofurantoína profilática. Agora, se é uma pielonefrite aguda, você vai utilizar uma cefalosporina de segunda ou terceira geração. Vocês veem aqui acerca da cultura, mais de 100.000. E se está febril por 24 a 48 horas, você vai fazer uma amoxicilina oral. Se for infecção recorrente, a mesma nitrofurantoína. Um detalhe importante: diagnosticou pielonefrite, internação hospitalar. Não é tratamento local. Cistite bacteriana sintomática é tratamento domiciliar. Pode. Agora, tem pielonefrite. Vocês sabem qual foi minha única paciente da vida que não internou para tratar pielonefrite? Médico.
Não vou, eu vou no hospital de 12 em 12 horas fazer. Gente, quase me infartou. Não. É porque, por exemplo, Tem que internar. E Sim. continuo trabalhando, tá? Campeão da nefrite. Meu Deus. Diz que os médicos são os piores. São os piores pacientes. Eu queria internar e... Não, tô bem, tô ótima. Depois que passou, deu eu tive, não tava tão bem. A outra foi uma paciente minha com sintoma de eclâmpsia médica, negando tudo. Depois ela me contou, tava cheia de escotomas e dor epigástrica. Eu demorei até para sulfatar porque ela estava sintomática, só com a pressão de 200. Como pode, né? Médico teimoso, né, gente? Gente, sabe? Pode continuar. ok. Após o tratamento da pielonefrite, a mulher deve ingerir nitrofurantoína até terceira ou... 37 horas, mas só mas aí, por exemplo, é que eu peguei uma Até 36, sim. Ah. É uma recomendação. mais antiga, né? A gente troca por cefalexina, com 36 semanas, até o parto. Perfeito. Então, e em todos os casos de infecção urinária, deve-se realizar cultura de urina para controle, né? Depois de você tratar, de 1 a 2 semanas após o término do tratamento, e também para confirmar a erradicação da bacteriúria. E se a urina for estéril e não houver sintomas urinários presentes, esta deve ser repetida mensalmente até o parto, porque pode se repetir novamente. Aí foram as referências e obrigado. Ó, pessoal, assim, de